Salve, salve, galerinha sobrevivente desta jornada científica. Entramos agora na parte de mudança dos estados físicos, ok? Lembra quais são os estados físicos que nós temos? Lembrando, antes da gente começar a falar sobre tudo, nós temos o estado que? Sólido, nós temos o estado que? Líquido, e nós temos o estado gasoso, certo? Então, esses são os três estados físicos da matéria que a gente trabalha bem até aí o final da sua jornada fundamental. E a gente vai ver agora a transição que ocorre, né? Essa transição que ocorre entre esses estados. Existem processos para que isso possa acontecer. Então, as mudanças dos estados físicos ocorrem por influências externas, como pressão e temperatura, e fazem a matéria apresentar, ora um, ora outro estado. Principal característica que nós usamos para alterar os estados: a temperatura. Ou seja, o estado físico vai depender da temperatura, que pode estar sendo aumentada ou a temperatura pode estar sendo diminuída. Como é que a gente faz para aumentar ou diminuir a temperatura? Aumentar, a gente fornece energia. E para diminuir, nós retiramos energia. Ok? Quando a gente fornece energia, nós chamamos de processo endotérmico. Então, já pode guardar isso aí, ó. Endotérmico. Fornece energia térmica. E exotérmico. Libera energia térmica. Vou até grifar. Meu Deus do céu, Maria Eduarda. Duda. A Duda é nossa amiguinha ali que posta os videozinhos para você. Eu estou falando para os meninos de fundamental, endo e exo. Isso. O que é endotérmico? Ganha energia. O que é exotérmico? Perde energia. Beleza? Então tá aí. E também podemos mexer com a pressão. Podemos mexer com a pressão. Geralmente, a gente também pode ser o quê? A gente pode aumentar a pressão e a gente pode diminuir a pressão. O jeito mais fácil de fazer isso é o quê? Ó? Eu tenho um potinho aqui e aí eu tenho um êmbolo aqui. Eu aperto esse êmbolo e aí o volumezinho do êmbolo faz o quê? O volumezinho do êmbolo diminui. Quando o volumezinho do êmbolo diminui, eu tenho que manter a força em cima. Então, a pressão aqui dentro aumenta e a pressão aqui dentro diminui. Então, se eu aplicar uma força, eu aumento a pressão. Se eu reduzir a força, eu diminuo a pressão. Então, se eu aumentar a pressão, o volume diminui. Se eu reduzir a pressão, o volume o quê? Aumenta. Isso pode fazer os materiais sofrerem uma mudança de estado. Beleza? Então tá aí as principais coisinhas que podem alterar a nossa brincadeira. Então, quando a gente está no estado sólido, lembra que a gente falou? As moléculas bem compactadas, alta coesão, alta energia de interação. Então a gente pode pensar aqui, ó, eu tenho as moléculas no estado sólido, certo? E elas vão ter uma energia
de coesão entre elas. Essa energia de coesão mantém elas o quê? Mantém elas unidas e vibrando. Beleza? Estado sólido. Nós podemos levar para o estado líquido. Para isso, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que fornecer o quê? Fornecer energia. Essa energia vai fazer essas moléculas aumentarem o seu grau de quê? De vibração. Quando ela aumentar esse grau de vibração, essas moléculazinhas perdem o formato. Então, elas aumentam o seu grau de quê? Vibração, que a gente está colocando de roxo. Então, elas aumentaram o grau de vibração que nós colocamos de roxo. Consequentemente, como elas aumentaram o grau de vibração, de laranja, elas diminuem o seu grau de quê? De interação entre uma e outra. Então, laranja para a gente é o quê? O laranjinha é a energia de interação. Beleza? E o roxinho para a gente é a energia de movimentação. Energia cinética. Beleza? Então tá aí. Aplicamos energia, absorveu e vibrou. Certo? E aí saiu do estado quê? Do estado sólido e passou para o estado quê? Líquido. Aconteceu isso, Margarida. Saiu do estado sólido e passou para o estado líquido. Nós temos o chamado processo de fusão. Em palavras miúdas, professor, fala aí para eu entender. Derrete. Beleza? Processo de fusão. Derrete. Eu posso continuar o nosso bendito aquecimento. Eu posso continuar fornecendo o quê? Fornecendo energia. Se eu continuar fornecendo energia, essas moléculas enlouquecem. Uhul, professor! Essas moléculas enlouquecem. E no que essas moléculas enlouquecem, elas ocupam todo o espaço ali do nosso ambiente. Só que para isso, o que vai acontecer? Elas vão estar vibrando. Lembra que o roxinho é o que, criatura? O roxinho é o que, criatura? O roxinho é a vibração. O roxinho é a movimentação. Elas vão estar com muita energia cinética. Ou seja, movimentação é cinética. E energia de interação, vamos dar o nome de interação. Então, aqui nós temos uma interação alta e uma cinética baixa. Aqui nós temos uma interação média, aproximadamente a cinética. E aqui nós temos uma interação baixa e uma cinética alta. Beleza? Ah, professor, você não colocou os risquinhos da interação. Vou botar. Se aparecer risquinhos de interação, é porque a gente está no vapor. Se não aparecer, esses risquinhos forem desprezíveis, é que nós estamos no gás. E qual é o nome do processo que isso acontece?
Qual é o nome do processo de quando a gente sai do líquido para o gasoso? Este processo pode acontecer de 3 formas, mas nós chamamos de processo de vaporização, que é ir para o estado gasoso. Tudo bem? Ele pode acontecer de 3 formas. Vou pegar um foco vermelhinho, esse vermelhinho aqui. Ele pode acontecer de 3 formas. Forma número 1, evaporação. É quando a roupa seca no varal. Ela evapora, vai para o estado gasoso com a energia do ambiente. Tudo bem? Existe o processo de ebulição, quando ela está de aquecimento contínuo. Então, quando a gente ferve a água. Então, eu vou até colocar o verdinho. Verdinho, 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 verdinho. Ebulição é ferver. Aquecimento contínuo. Ferve, mano. Beleza? Isso é ferver. Aquecimento contínuo. E tem o terceiro, que é a calefação. É com excesso de energia. É quando você joga um hambúrguer na chapa. Está indo para o estado gasoso com excesso de energia. Então, evaporação. Vou até fazer um risquinho aqui, ó, no meio do desenho, tô nem aí. Evaporação. Ambiente. Vou colocar aqui, ó, energia. Energia ambiente. Ebulição contínua. Calefação, excesso. Então, energia no ambiente, energia contínua e excesso. Tu arruma esse negócio aí e deixa bonitinho no seu caderno. Beleza? Então, esses são os processos de vaporização. E foi quando a gente foi fornecendo energia. Quando a energia foi sendo fornecida. Agora, eu posso retirar a energia. Então, se eu retirar a energia do gasoso, ela vem para o estado o quê? Ela vem para o estado líquido. Isso é chamado de condensação. Condensação. Tá? E eu posso vir do estado líquido para o estado sólido. Solidificação. Mas para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar a energia. Então, se eu subir a energia, vai para o estado gasoso. Se eu tirar a energia, vem para o estado sólido. E aí, esses são os processos que nós temos de transformação entre um e outro. Pode acontecer de sair do estado sólido e ir direto para o estado gasoso. Chama-se sublimação. Algumas substâncias fazem isso. Naftalina, a bolinha lá do cheirinho para espantar traças e baratas. Gelo seco, aquele gelinho das festas, né? Coloca lá na bebida e fica aquela fumacinha. Aquilo ali é o gelo seco. Lembrando que a fumacinha que aparece no gelo seco é a água em volta condensando, porque o vapor do gelo é muito baixo. E como o vapor do gelo é muito baixo, acaba que nós temos uma condensação da água que está em volta do sistema. Tudo bem? E aí eu vou fazer com vocês o seguinte. Vou deixar um esquema bonitão. Ó. Pá, bonitão. Pá! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Tá aí, ó. Se a energia estiver subindo, processo endotérmico.
Se a energia estiver subindo, processo endotérmico. E aí eu saio do sólido e vou para o líquido na fusão, saio do líquido e vou para o gasoso na vaporização. A vaporização acontece de 3 formas: energia do ambiente, evaporação, com aquecimento contínuo, ebulição, e com excesso de energia, calefação. Eu posso voltar, ou seja, eu posso fazer a energia descer, processo exotérmico, libera energia. Então, eu vou ter a condensação, liquefação e a solidificação. Existe a sublimação, que é o estado de ida direta. Beleza? Então, fica aí para vocês um processo, um esquema bonitão, né, de energia subindo, sólido, líquido, gasoso, beleza? Para você aí tirar um print, imprimir, ou desenhar, ou colocar no seu caderno. Vai ser lindo ter esse resumozinho aí para você. Tranquilo? Feito isso, meu jovem Padawan, vamos trabalhar algumas questões, meu jovem. Vamos lá? Então, identifique as alternativas como verdadeiras ou falsas, né? De A é: quando penduramos roupa molhada no varal, notamos que por algum tempo elas secam. Nesse caso, a água mudou do estado líquido para o estado gasoso. Opa! Verdade! Fusão é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Falso. Certo? Essa é qual? Vou responder não, vou deixar você falar aí. Volta lá e olha. A água é mais importante para os seres vivos no estado gasoso? Não. No estado líquido, né? Seu corpozinho aí, ó. A passagem da água no estado gasoso para o estado líquido é chamada de condensação? Não, é chamada de vaporização. Cuidado que na cabeça da gente entra o diabo da ebulição. Ebulição é com aquecimento contínuo, beleza? O ar que está em nossa volta sempre possui um pouco de água, ok. No estado líquido, e o vapor d'água invisível ao nosso olho. Estado líquido? Não, se está no ar, é estado o quê? Gasoso. Sim, pode estar na forma de quê? De vapor. Beleza? Mais umazinha. Numa chaleira, a água evapora, a parte dela se condensa na forma de gotículas, na parte interna da tampa da chaleira. Da seguinte forma: o líquido aquece, sobe, bate na tampa, resfria e volta para o estado líquido. O nome do fenômeno que ocorre com o resfriamento do vapor, mostrado anteriormente. Então, resfriamento é o quê? É resfriamento. O nome do fenômeno que ocorre com o resfriamento do vapor da água, mostrado anteriormente, é uma evaporação, fusão, liquefação, sublimação ou solidificação. Liquefação, que é a mesma que a condensação. Certo, jovem Padawan? Tranquilo? E para nós finalizarmos o nosso exercises, imagine um copo cheio de refrigerante bem geladinho. Pensou? Bem geladinho. O copo está suando. Isso não. Copo não é ser vivo. Copo não transpira. Viu? E o gelo no refrigerante? E há gelo no refrigerante. Quais são os fenômenos envolvidos? Primeira parte, o copo suando. Não! A água condensando. Não vou dar nem chance de você errar. Então, a água sofre um processo de condensação. Beleza?
ela está presente no ar, chega perto do copo que está o quê? Frio, vai perder energia, vai se juntando e condensa. Beleza? Se você falar que o copo está suando, eu vou ter 1 segundo de vida a menos. Beleza? E o gelo no refrigerante, ele vai estar resfriando o refrigerante, vai estar tirando a energia do refrigerante, certo? Se ele está tirando a energia do refrigerante, ele está derretendo. Então é uma fusão. Resposta certa, letra C. Beleza, jovem? Garoto e garota, meninos e meninas. Fechou? Então, mergulhem nos demais exercícios e a gente se encontra nas nossas próximas audições. Beijo!